Você vai fazer um passeio até o antigo templo maia, quando habitantes do lugar começam a te perseguir armados. Querendo se salvar, você foge para dentro do templo, porém não quer aparecer em um lugar seguro se torna um verdadeiro pesadelo. É sobre isso que falaremos hoje, sobre como derrotar as ruínas. O filme começa em um parque aquático no México, onde somos apresentados a Stacy, Amy e seus namorados, Jeff e Eric. Enquanto estão em discussão no parque, eles conhecem um cara chamado Matias. Enquanto jogavam o papo fora, Matias fala num grupo sobre o antigo templo maia. Ele também os diz que seu irmão havia ido visitar o templo alguns dias atrás, junto com uma arqueóloga, e que ele havia combinado de os encontrar lá no dia seguinte. A ideia de visitar o antigo templo maia empolga o grupo e faz com que eles aceitem o convite de Matias para ir junto, que não é nada recomendável, já que eles haviam acabado de conhecer Matias, e o modo em que Matias se apresentou a eles também foi meio esquisito, pois Amy havia perdido um de seus brincos, e então Matias, que estava observando as garotas há algum tempo, se apresenta aos jovens com um brinco na mão. Nesse momento eu pensaria na hora que Matias é algum tipo de ladrão, e que ao chegassem nas ruínas, ele e alguma quadrilha mafiosa assaltariam o grupo. Enfim, eles combinam de se encontrar pela manhã no salão do hotel, então partem para as ruínas. Ah, e esse gringo aqui decide Julie também. Mal sabia Matias que seu irmão e a arqueóloga haviam sido mortos por algo que nós já vamos falar aqui. No caminho para as ruínas, eles pegam um táxi que aceita os levar apenas até metade do caminho, pois segundo o taxista, o caminho até lá é muito longo, o que é meio estranho, já que eles estavam dispostos a pagar em dólar, que no México deve valer uma nota. Quando chegam no caminho combinado, eles entram no meio do mato para terminar o resto do caminho a pé. Na trajetória, eles encontram o jipe do irmão do Matias, abandonado na floresta, mas o grupo mesmo assim não desconfia de nada. O grupo também comete um outro erro de não levar com eles uma faca ou qualquer outro objeto que eles pudessem usar para se defender, caso algum animal como jacaré ou jaguar os atacasse. Levar objetos assim para realizar passeios em áreas como essa é fundamental, pois saiba que, não importa em qual matagal você entre, sempre haverá alguém lá com você. E este alguém pode estar lá apenas a passeio, pode estar caçando algum animal, pode estar desovando algum corpo, ou pode estar à procura de alguém para machucar. E como havia um estranho entre eles, levar algum objeto pontudo era essencial. No meio do caminho eles se perdem e decidem fazer uma pausa, e é quando eles avistam duas crianças encarando de longe. Quando tentam se comunicar, as crianças viram as costas e saem correndo. Isso já é um sinal de que eles não estão sozinhos ali, e que alguém deve morar por lá. Ao vasculhar pelo mato, Matias encontra o caminho que deviam percorrer, e Amy aqui faz uma observação muito inteligente. Ela diz que essas moitas estavam ali como se os moradores quisessem esconder este caminho de que passa por lá, e que por conta disso seria uma boa ideia eles se aventurarem por ali. Porém, eles a ignoram e decidem continuar o trajeto. Quando chegam até o templo, um cara esquisito aparece a cavalo e começa a gritar com o grupo em uma língua desconhecida. Logo depois, outras pessoas aparecem, mas agora estavam armadas com arcos, flechas e facões. Matias vai até eles com uma foto de seu irmão, querendo saber se ele passou por ali. Um dos homens então se irrita com Amy ao vê-la pisando em um dos matos que estavam em volta das ruínas, e saca uma arma. O gringo também pisa no mato e por conta disso é morto por um tiro na cabeça. Isso espanta os jovens e os levam a escalar o templo. Enquanto isso, outros nativos começam a surgir da floresta. No topo do templo, Matias encontra a barraca de seu irmão abandonada junto com as chaves do seu jipe. Eles então se veem sozinhos no topo de uma montanha, sem sinal de telefone, com poucos mantimentos e cercados por caipiras malucos. E por algum motivo, os nativos não sobem até as ruínas. Eles sempre mantêm uma certa distância daquele lugar, e em breve nós saberemos o porquê. O Jeff, nesse momento, deduz que o melhor se fazer seria esperar até que o hotel em que eles estavam hospedados notasse o desaparecimento deles, e então alertasse a polícia, já que a estadia deles no hotel seria até o próximo dia. Porém, o que eles deveriam ter feito é ter avisado algum dos funcionários do hotel sobre esse passeio da última hora que eles iriam fazer, e se caso eles não retornassem até o anoitecer, uma ajuda deveria ser enviada para procurá-los. Enquanto discutem sobre o que fazer, eles escutam o telefone tocando dentro do poço. Matias reconhece o toque de telefone e diz que é de seu irmão. Ele então se oferece para descer até o poço com o auxílio de uma corda que havia por lá. A ideia até que é boa de tentar resgatar o único dispositivo que aparenta conseguir fazer contato com o muro exterior. O problema mesmo são essas cordas, pois não sabemos o quão velhas elas são, e se aguentariam suportar alguém como Matias, que aparenta possuir entre 80 e 90 quilos. O ideal seria descer uma das garotas, já que são bem mais leves. Enquanto desce o Matias, a corda se arrebenta e ele é jogado na escuridão. Eles então resolvem descer Stacy. Durante a descida, Stacy vê Matias desacordado no chão. A corda que eles estavam usando para descer acaba e ela resolve pular. No impacto do salto, ela acaba cortando sua perna. No poço, Matias diz que não consegue sentir suas pernas, e o grupo decide fazer um suporte utilizando os recursos da barraca. A Amy, em um ato de estupidez e desespero, decide descer até os nativos com a esperança de que eles o ajudassem, o que é uma péssima ideia, considerando que eles mataram o gringo e também podem estar envolvidos no assassinato do irmão de Matias. E eles também não sabem se comunicar em inglês e espanhol, sendo assim, esperar ter uma conversa pacífica seria mera ilusão. Ela vai até lá e, como é de se esperar, eles apontam uma arma para eles e começam a gritar. Isso irrita a Amy e faz com que ela jogue um pedaço de mato na direção deles. Esse mato atinge uma criança e os nativos se desesperam, como se a criança tivesse sido infectada por algum vírus ou algo do tipo. O líder dos nativos então mata o garoto na frente de sua mãe, o que apavora Jeff e Amy e os faz voltar ao templo. Com o suporte pronto, eles descem Amy para ajudar Matias e Stacy. Quando vão por Matias no suporte, elas deveriam tomar alguns cuidados, como manter seus pés separados em uma distância considerável para que elas não percam o equilíbrio, e também deveriam manter o corpo dele o mais reto possível, evitando que ele se curve e cause danos piores. Essa não foi a ação tomada por elas, então com muito esforço e dificuldade, elas conseguem colocar Matias no suporte. O telefone chega a tocar novamente no meio do matagal que havia por lá, porém Stacy decide não procurar por ele, o que faz com que todo esse sofrimento tenha sido em vão. Durante a noite, os nativos montam um acampamento ao redor do templo, dando a entender que eles realmente não irão sair dali até que todos estejam mortos. De manhã, enquanto urinavam dos arbustos, Jeff encontra o
corpo do irmão de Matias no meio do mato. Quando acorda em sua barraca, Stacy nota que uma série de plantas tomaram conta do lugar. Essas mesmas plantas aparecem nas pernas de Matias e parecem estar o comendo vivo. Acontece que esse matagal possui vida própria e devora todo tipo de carne que aparece por lá. Eles escutam novamente o telefone tocar e decidem descer até lá, algo que não é nem um pouco recomendável, pois já que esse matagal aprende a ter vida própria, a pior coisa a se fazer seria descer em um lugar escuro que está infestado deles. Eu aqui teria pego essa garrafa de álcool e a passaria nessa tocha improvisada feita por Jeff, então tacaria fogo em cada mato que eu encontrasse. Quando já estão lá embaixo, o barulho do telefone leva Stacy e Amy até uma caverna que havia lá dentro, onde elas encontram o corpo da arqueóloga. Elas escutam o telefone tocar de novo e é quando percebem que o barulho é produzido por uma das flores que estavam lá dentro. Amy comete o erro de tentar tocá-la, e é quando todo aquele matagal começa a se fechar e atacar as garotas. Elas conseguem a tempo se enrolar entre a corda, então são puxadas para fora. O tempo está passando e os mantimentos estão chegando ao fim, e com todas as informações que eles possuem agora, um bom plano seria retirar aquelas plantas que estão na escadaria do templo e arremessá-las nos ativos, com foco em acertar o líder e os arqueiros. Acertar os outros moradores talvez não fosse uma má ideia, pois isso faria com que eles começassem a se atacar, ocasionando um gasto de munição e flechas, que possibilitaria com que os jovens conseguissem sair de lá com mais facilidade. Caso eles não os acertem, eles conseguiriam no mínimo fazer com que os nativos recuassem para a floresta, então eles poderiam pegar alguma dessas madeiras que sustentam as barracas e colocar plantas em volta delas, para que quando eles entrassem na floresta, eles consigam manter os nativos distante deles. Eu acredito que nessa ocasião, os nativos não tentariam matá-los, pois isso faria com que as plantas caíssem no solo, então contaminassem a região. Portanto, os nativos não tinham escolha, a não ser deixá-las atravessar e levar as plantas junto. As pernas de Matias infeccionam e Jeff, que estuda medicina, decide que o melhor se fazer seria cortá-las fora, utilizando uma faca de caça que eles encontraram no acampamento. Com o consentimento de Matias, eles decidem fazer a cirurgia. Olha, tá aí uma coragem que eu não teria. E eles poderiam no mínimo ter tampado o rosto de Matias e ter impedido que ele visse tudo. Depois de amputarem as pernas de Matias, eles deviam ter o trazido para mais perto de onde o grupo estava, mas não fazem isso, e então à noite os quatro nem percebem quando as plantas invadem o acampamento e matam Matias. A Stacy começa a sentir algo se mexendo dentro de seu corpo, e com medo de ser comida de dentro para fora, ela pega uma faca e começa a se retalhar. Quando o Eric tenta impedi-la, ela acaba o matando por acidente com uma facada no peito. Como já não havia mais nada a se fazer, Stacy implora a Jeff para matá-la, e sem mais escolhas, ele aceita fazer. E eu acabei de pensar em uma outra maneira que eles poderiam ter usado para fugir dali, lá no começo, quando eles descobrem o que de fato é aquele lugar, que é de que como os nativos não subiam até lá, eles poderiam insinuar suas mortes fingindo gritos de dor e desespero, e após isso se esconderem dentro da barraca e esperar até o anoitecer para vazarem dali, já que a única vez que os nativos os viam era quando eles iam até a beira ou desciam do templo. Sem mais esperanças de que alguém virá para resgatá-los, Jeff decide que é hora de fugir. Ele cobre Amy com o sangue de seus amigos e dá a ela a chave do jipe do irmão do Matias. Os dois então descem o templo com a garota em seus braços, para que acreditassem que a garota havia morrido. Ele a põe no chão e então começa a andar ao redor do templo, atraindo os nativos para longe dela. Ele então grita o sinal de alerta e Amy se levanta e corre em direção à floresta. Quando notam o que houve, os nativos disparam várias flechas em Jeff e matam o garoto ali mesmo. Amy consegue chegar até o jipe e quando pensa estar finalmente livre, ela sente algo caminhando pelo seu rosto, nos mostrando que as plantas também conseguiram entrar em seu corpo. As Ruínas é um filme lançado em 2008. O filme custou 8 milhões de dólares e arrecadou 22 milhões e 800 mil dólares. Então até que ele fez uma graninha legal. As críticas foram bem mistas, muitos não curtiram a temática do filme. Mas e você? Concorda que os nativos estavam certos e não deixá-los sair daquele templo? Me diz aqui embaixo. E se você possui alguma outra ideia de como vencer este filme, me conta aqui nos comentários. Eu trarei mais vídeos pro canal sobre como derrotar filmes, por isso é importante que você se inscreva. E já que você chegou até aqui, por que então não assiste meus últimos 2 vídeos sobre como derrotar? Aqui no canal tem vídeo 3 vezes por semana. Então a gente se vê em breve. Até a próxima.